As paz da paz de Jesus para você, para sua casa, para sua família. Sejam muito bem-vindos ao canal do Pastor Felipe Narciso, esse que vos fala. Obviamente que você também vai ver o símbolo do blog Filipense, que é o projeto inicial desse canal. E é uma alegria ter você com a gente aqui. Antes de mais nada, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, que você ative as notificações, comente, compartilhe este vídeo com pessoas que precisam ouvir essa palavra. Bem, eu quero tratar nessa oportunidade, antes de qualquer coisa, ler um texto com você que está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. E diz assim: assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. O que a gente está falando aqui não é de julgamento para ninguém. Nós estamos falando aqui pelo bem do Evangelho e para que as pessoas que estão ao redor sejam impactadas, sejam avisadas, alertadas sobre o que tem acontecido. Bem, nos últimos dias a gente recebeu algumas notícias muito estranhas de cantores do segmento gospel e que decidiram abandonar a fé, né? Dois abandonaram a fé, um abandonou o segundo próprio, abandonou o segmento, como ele falou, de indústria gospel. Eu estou falando do J.A., que todo mundo lembra desse menino, que é muito um Raul Gil, né? Foi assessorado pelo pastor Silas Malafaia, pela Priscila Alcântara, né? Que de uns tempos para cá já não tem mais frequentado os ambientes cristãos, tem vivido a sua carreira fora da igreja. E essa semana o Jesse Aguiar, que lançou músicas lindas como O Alívio, Por Causa Dele, e a gente se pergunta por que isso. Então, a minha abordagem aqui é primeiro para que você tenha tranquilidade e entenda que a gente não está aqui julgando, mas tentando entender as circunstâncias e o que a gente pode aprender com isso. Primeira coisa que a gente precisa entender: por mais talentosos que eles pudessem ser e são, eles não podem ser minha referência. Ninguém pode ser sua referência a não ser Cristo. Porque todas as pessoas, com exceção de Cristo, nos decepcionam. Quantas pessoas não estavam, não foram ajudadas pelas músicas do J.A., da Priscila, do Gessé? Inclusive a Priscila lançou uma música com o Whindersson Nunes chamando Girassol, que é uma música lindíssima, que ela fala que tem que ser igual o girassol, sempre de frente para a luz, e essa luz é Cristo. Quem nunca se emocionou com a música do Alívio? Eu particularmente gosto muito Por Causa Dele, que ele faz o dueto, inclusive ganhou como música do ano esses dias. Quem não se emocionou com o J.A. no Raul Gil, em rede nacional, cantando músicas de louvor a Deus? Mas primeiro você precisa entender que eles são pessoas, e como pessoas, eles não podem ser a nossa referência. A nossa referência sempre é Cristo. Isso os isenta de dar exemplo? Não, eles precisam dar exemplo. Mas a nossa referência sempre será Cristo, para que justamente quando acontecer uma situação dessa, nós não nos decepcionarmos com essas pessoas. Segundo, em relação a eles especificamente, dá para entender que, apesar deles cantarem Jesus, fica claro que havia uma dificuldade, e há uma dificuldade em viver o Jesus que eles cantavam. Lembrando sempre que o Jesse Aguiar disse que não vai ficar mais como cantor, mas ele disse que quem quiser ouvi-lo cantar, ele vai continuar na igreja. Os outros dois, eles não só entregaram o ministério, desistiram do ministério, mas também desistiram da fé. Considerando isso, é muito importante que não só cantores, mas pregadores, líderes, não só falem sobre Jesus, mas vivam em Jesus. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem que falou muito no meu coração, e está lá no texto de João capítulo 15, verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, irmão, isso é muito sério. Não é só conhecer a Bíblia. O dono da Bíblia tem que me conhecer.
não é só saber sobre Jesus, mas Jesus precisa saber sobre mim. E aí, tudo que eu pedir, tudo que eu tiver, tudo que eu pensar vai ser em direção a Ele. Então, talvez, estou aqui especulando, não os conheço, mas ouvindo e lendo sobre o assunto, percebo e não é uma exclusividade deles, as pessoas, muita gente tem falado sobre Jesus, mas poucos têm vivido sobre Jesus. E esse é o grande desafio nosso, viver Jesus. Quem experimentou, como diz a canção da Fernanda Brum, quem experimentou o Santo dos Santos, não encontra outro lugar para viver. E aí quando você vê pessoas que estavam nos altares, nos púlpitos, louvando a Deus e agora não querem mais, estão entregando seu ministério, em alguns casos até apostatando da fé, o que é muito ruim, mas que já tinha sido profetizado pela Bíblia, que nos últimos dias muitos apostatariam da fé. Então é necessário uma reflexão sobre o que nós temos feito com Cristo, o que nós temos vivido em Cristo. Não é só ter uma Bíblia, não é só saber os livros da Bíblia, não é só conhecer versículos de maneira de cor e salteado, é necessário viver Jesus. E a minha oração sincera, irmãos, é que aqueles que estão longe do Pai se arrependam e voltem. O Pai, assim como na parábola do filho pródigo, continua a esperar todos os dias o seu retorno. Porém, se realmente Jessé Aguiar só saiu do ministério, esperamos que ele retome aquilo que Deus colocou em suas mãos. É isso. Se você entende de maneira diferente o que a gente colocou aqui, escreve nos comentários para que a gente possa conversar sobre o assunto. Eu quero saber o que você pensa. E, mais uma vez, eu peço para que você se inscreva no canal, comente, compartilhe, ative as notificações, que a gente está tentando trabalhar no canal para que a gente toda semana tenha pelo menos um vídeo novo para você ficar aqui conversando conosco sobre as coisas de Deus. Amém? Deus te abençoe, querido. Fica na paz. Até a próxima.